Então, aula de cinemática, uma aula de exercícios. Eu vou fazer alguns exercícios aqui. Você vai perceber que os exercícios são muito clássicos, no sentido de que é só você saber qual que é a fórmula que você vai usar e substituir os valores e resolver a questão. Mas eu também vou caracterizar o exercício para que você possa entender de uma forma mais profunda a respeito do conceito que a gente está estudando no exercício. Eu separei alguns exercícios aqui para que você possa trabalhar essa questão de resolver, mais uma questão mecânica, de você só fazer contas a respeito de alguns conceitos relacionados à parte de cinemática. Então, o primeiro exercício que eu quero começar a trabalhar com vocês hoje é o do movimento uniforme. A gente trabalhou nas últimas aulas os conceitos relacionados ao movimento uniforme. Se você não lembra, volta no vídeo referente à parte de teoria, que eu expliquei muito bem lá o que significa um movimento uniforme e o que é a velocidade média. O que é a velocidade média? Ela é uma razão. Ela é uma razão entre o deslocamento do objeto, no caso aqui um carro. Um carro ele se desloca, ele percorre 100 metros em 5 segundos. Eu preciso encontrar o que? A velocidade média. Como é que a gente chamou a velocidade média? A gente chama a velocidade média de Vm, com um subíndice m aqui para referente à média. Então, nesse caso, é bem simples. Eu tenho deslocamento é 100 metros, eu vou colocar 100 metros aqui, e o tempo é 5 segundos. Aqui é o intervalo de tempo, tá? Então, eu vou fazer a razão de 100 dividido por 5, que dá 20 metros por segundo. Segundo exercício. Um móvel se desloca ou se movimenta com um movimento uniformemente variado. Quando ele falar MRU, você já tem que vir na sua mente que esse é o movimento uniforme. Eu não tenho aceleração e a velocidade é constante. Aí ele fala assim: possui uma velocidade de 20 metros por segundo. Detalhe importante: destaque os dados do problema na hora que você estiver resolvendo o problema, porque são as informações necessárias para que você possa resolver o exercício. Então, a velocidade é 20 metros por segundo e a sua posição inicial é 10 metros. Ele parte da posição inicial 10 metros. Aqui não significa que ele deslocou 10 metros. É a sua posição. Como é que a gente chama a posição? Aqui eu chamo de V, que é a velocidade. A posição inicial eu vou chamar de X. Como é o movimento em apenas uma dimensão, posso colocar como X, né? Então, o X0 é 10 metros. Determine a posição após 5 segundos. Eu sei qual que é a velocidade, quanto que ele anda em metros por segundo. Sei a posição inicial? Sei. Então, basta você substituir na equação horária da posição. Qual que será a posição depois de 5 segundos com uma velocidade de 20 metros por segundo e uma posição inicial de 10 metros? Aí basta você substituir naquela relação que é a equação horária da posição. Posição em função do tempo, posição inicial é 10, mais velocidade vezes o tempo. E 10 mais 100, 110 metros. Então, depois de 5 segundos, partindo da posição inicial 10, o objeto, no caso o móvel, estará na posição 110 metros. Tá? Se você quiser até pensar, mas se eu posso saber quanto que o objeto se deslocou nesse exercício, sim, é só você fazer a posição final, que é 110, menos a posição inicial. Quanto que é a posição inicial?
10. Então ele andou 100 metros nesse movimento. Próximo exercício. Então você percebeu que os exercícios são bem clássicos, é só substituir. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer esses exercícios mais mecânicos de só substituição para você treinar também, porque isso faz parte. Tá? Então, o terceiro exercício, ele pede o seguinte. Um objeto parte do repouso e atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Quando ele falar que ele parte do repouso, já liga um alerta. Então, qual que é a velocidade inicial do objeto? A velocidade inicial do objeto, então, V0 é igual a 0. Quer dizer que sempre a velocidade V0 é 0? Não. Quando eu colocar esse subíndice aqui, eu estou me referindo ao ponto em que é a velocidade da partícula no tempo igual a 0. Aí, só para simplificar a notação, a gente coloca V0. V0 é igual a 0 porque ele parte do repouso. Depois que ele partiu do repouso, ele atinge uma velocidade de 30 metros por segundo. Quanto tempo ele demora para sair da velocidade de 0 e atingir 30 metros por segundo? Ele leva 10 segundos. Como é que eu posso calcular, então? Eu posso calcular a aceleração média. A aceleração média é a variação da sua velocidade por intervalo de tempo. Então, de 30 menos 0, eu tenho que é 30. 30 dividido por 10 dá 3. Então, a sua aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas André, o que significa esse 3 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada 1 segundo ele anda 3, ele muda a sua velocidade em 3 metros por segundo. Se ele está no instante 0, a sua velocidade é 0. Depois de 1 segundo, ele passou a ter uma velocidade de 3 metros por segundo. Depois de 10 segundos, ele foi mudando a sua velocidade a cada 1 segundo em 3 metros. Se você multiplicar por 10, você vai ter que a sua velocidade depois de 10 segundos é 30 metros por segundo. Bem simples o cálculo da aceleração média de um objeto. Você pode fazer o cálculo usando a variação da energia, a variação da velocidade por variação do tempo. Próximo exercício. O próximo exercício ele é bem simples também. Ele agora está trabalhando no movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra da parte de teoria. No movimento retilíneo uniforme variado, a aceleração era diferente de 0 e a sua velocidade ela não é constante. Ela vai mudar com o passar do tempo. Então, um corpo cujo movimento é movimento uniformemente variado, ele tem uma velocidade inicial de 5 metros por segundo e uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu posso entender disso? Nesse exercício, ele determine a velocidade após 4 segundos. Então, como é que você vai fazer isso? É só usar aquela relação, né? V igual a V0 mais A vezes T. Então, você vai usar isso aqui. Então, velocidade inicial, 5 mais 2 vezes 4, que é o tempo que ele está pedindo para você calcular. Isso vai dar 13 metros por segundo. Próximo exercício. Um móvel parte do repouso. Se ele parte do repouso, o que eu tenho? Velocidade igual a 0. Velocidade inicial igual a 0. Com uma aceleração constante. Perceba o método que eu estou usando para resolver. Eu estou destacando
os dados do problema. Isso é importante na hora que você estiver resolvendo um exercício na prova, no vestibular. Então, se atente a isso. Esse destaque, ele te guia, ele te ajuda a até diminuir a taxa de erro durante os exercícios, porque muitas vezes os alunos erram por descuido, né? Então, esse método de você utilizar destacando as informações importantes do exercício é fundamental para um sucesso na resolução do exercício. Então, velocidade inicial é 0, que ele parte do repouso. A aceleração ela é constante e é 3 metros por segundo ao quadrado. Ele pede para você determine a posição após 6 segundos. Como é que você faz para calcular a posição? É só usar aquela relação da posição em função do tempo, sabendo a aceleração. Sei que a velocidade inicial é 0, eu posso usar essa relação aqui. Ah, mas André não era essa relação aqui, ó. Esse y é justamente o espaço, né? Então, posso dizer que é S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. O que o S0? S0 é o y0, ou a posição inicial é 0. A velocidade inicial é 0. Então sobrou somente esse termo aqui, né? Que é o termo que leva em consideração a aceleração. Substituindo os valores, o que eu tenho? Meio vezes 3. 3 é a aceleração. 3 aceleração vezes o tempo ao quadrado. Quanto que é o tempo? Tempo, 6 segundos. 6 ao quadrado, 36 vezes 3, dividido por 2. Se você fazer a conta, você vai chegar no valor de 54 metros. Isso é o deslocamento? Nesse caso, sim, porque ele parte da posição inicial 0. Mas o ponto aqui é a posição. Tá? Ele poderia muito bem ter começado na posição 10 e atingido a posição 10 metros, atingido a posição 54 metros, mas a 54 metros não é o seu deslocamento, mas sim a posição do objeto nesse instante de tempo. Próximo exercício. Vamos usar a equação de Torricelli nesse exercício, tá? Então, como é que eu preciso... Ah, mas qual fórmula utilizar em qual exercício? Se atente a uma coisa. No primeiro momento, como você está aprendendo, associando a teoria com os conceitos físicos, então se atente a ler o exercício e anote quais as informações que ele tem disponível no exercício e procure no seu arsenal de fórmulas, tá? No primeiro momento, você está ainda se acostumando com as ferramentas, né? Então, nesse caso, ele te falou o seguinte, ó, um carro a 25 metros por segundo, ele freia. Opa, mas se ele freia, ele tem aceleração. Se ele freia, ele tem aceleração. Nesse caso, é desaceleração. Vou até destacar de uma cor diferente. Desaceleração. Essa cor não ficou legal, né? Eu vou fazer esse aqui, ó, vou fazer de verde. Desaceleração. Então, no caso aqui, quando eu vou resolver, eu tenho que lembrar que a aceleração ela é negativa. Isso é um ponto importante. Então, a aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Significa o quê? Que ele parte da velocidade de 25 metros por segundo e desacelera com essa aceleração. Ou seja, a cada segundo a sua velocidade muda em 5 metros por segundo. Então, nesse caso aqui, a gente já pode perceber que ele vai mudar a sua velocidade, ele vai demorar até 5 segundos para parar. Né? Depois de 1 segundo ele vai cair para 20, depois de mais 1 segundo ele vai cair para
para 15, mais um segundo, assim por diante. E se você fazer a contagem, você vai perceber que foi 5 segundos. Nesse caso, é até interessante porque ele não te deu tempo, mas você pode estimar esse tempo, tá? Nesse caso, você não vai precisar usar o tempo porque você vai utilizar a equação de Torricelli. Tá? Então determine a distância até parar. Então ele nem te deu o tempo, né? Como ele não te deu o tempo, você vai usar a equação de Torricelli. Qual que é a velocidade quando ele para? Quando ele para, a sua velocidade é zero. Então a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a sua aceleração. A aceleração aqui, ela é o quê? Negativa. Isso é importante. Não esqueça desse fator. Se é desaceleração, a aceleração é negativa. Vezes o deslocamento. Se você fazer as contas aqui, você vai encontrar que esse ΔS, que é o deslocamento que eu quero encontrar, ele vai ser 625, que é 25 ao quadrado, dividido por 10. Então, o deslocamento da partícula, desde o momento em que ela está com a velocidade de 25 metros por segundo até o momento que ela para, que a velocidade final é zero, ela vai se deslocar de 62 metros e meio. 62 metros e meio. Próximo exercício, ele pede para você calcular o tempo de subida e a altura máxima no movimento, num lançamento verticalmente para cima. Então, uma bola é lançada verticalmente para cima. Então, isso é importante. Quando ele fala verticalmente para cima, você já tem que ter em mente que não tem movimento na horizontal, né? Então só tem aceleração vertical nesse caso, né? Então, a velocidade inicial é de 20 metros por segundo. Determine o tempo de subida e a altura máxima. Simples, né? Basta usar essa relação aqui, né? Como você sabe, a gravidade. Então, sabe que G é V0 sobre T. Então, basta você passar esse T para o outro lado e o G dividindo, você vai ter essa relação aqui. Então, vai ficar 20 dividido por 10, ou seja, 2 segundos. Faz sentido isso, né? Se ele parte de uma velocidade de 20 metros por segundo e a gravidade é 10 metros por segundo. 2 metros por segundo. Significa o que isso aqui? Que a sua velocidade muda de 1 metro por segundo a cada segundo. Então, depois de 2 segundos, a sua velocidade saiu de 20, foi para 10 depois de 1 segundo, mais 1 segundo foi para 0. Então, no caso aqui, bem simples, 2 metros, 2 segundos foi o tempo que a partícula levou para sair da sua posição inicial, com a velocidade inicial de 20 metros por segundo, até a altura máxima. Tá? Esse é o tempo de subida. A altura máxima, como é que eu faço para calcular? Basta substituir naquela fórmula da altura máxima. Ah, mas André, não tinha um seno aqui que tinha uma dependência com... Nesse caso, não tem o seno. Por quê? Porque o seno é seno de 90, porque o lançamento é vertical. E o seno de 90 graus é 1. Se você lembrar das aulas de trigonometria. Então você vai ficar somente a velocidade vertical, que é o V0. V0. Quanto que é a velocidade inicial? 20 ao quadrado dá 400, dividido por 2 vezes G. Quanto que é o G? 10 metros por segundo ao quadrado. Então vai ficar 400 dividido por 20, dá 20 metros. Essa é a altura máxima que a bola consegue atingir
depois de 2 segundos. Questão bem simples, bem direta, apenas para você utilizar as fórmulas apresentadas na parte da teoria. Você vai perceber que nas próximas aulas eu vou trazer exercícios de vestibular e do Enem também, que é focado mais num... Você tem que interpretar o exercício, entender o que está acontecendo e aí pensar como resolver o exercício. Exercício 8. Esse exercício a gente vai trabalhar agora com o lançamento de projétil e ele é lançado com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Lembra, essa velocidade inicial ela é uma velocidade que ela é oblíqua, né? Um vetor assim, ó. Quer ver? Deixa eu fazer um desenho aqui. Esse é um vetorzinho, né? Esse aqui é o nosso vetor inicial. Então, esse aqui é o V0. Ele tem um ângulo em relação à horizontal. Que lá, tô fazendo um desenho, isso vai ficar legal. Então, até acertar isso aqui para ficar do mesmo tamanho. Aqui. O que eu fiz aqui? Eu tô escrevendo as componentes do vetor V0 na direção vertical. V0y e aqui é o V0x. Então aqui ó, é 30 metros por segundo é a velocidade total. Qual que é o ângulo entre o V0 e a componente x? É dado por esse vetor, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é justamente o ângulo em relação ao vetor V0. É bom até vou colocar esse símbolozinho aqui para vocês lembrar que essas grandezas são vetoriais, né? Então, eu tenho a velocidade inicial? Tenho. Tenho o ângulo. O ângulo nesse caso é 30 graus. Eu vou até colocar de outra cor aqui para você que estiver estudando. No caso aqui, ó, é 30 graus. 30 graus é um ângulo conhecido, que é os ângulos notáveis. Então a gente sabe qual que é o seno. Se você lembra daquela tabelinha, o seno de 30 graus é conhecido, ou ou cosseno de 30 graus também é conhecido, tá? Então vamos ver o que ele pede no exercício. Ele pede para você calcular justamente o que? Determine o ângulo, determine o alcance máximo. Acho que aqui ficou errado aqui, hein? Aqui ficou errado, não é aqui, ó. Aqui ficou errado, tá? Então é 30 metros por segundo é a velocidade inicial. Esse aqui não é 60 não, era para ser 30, tá? Mas isso é fácil de corrigir. Aqui é 30 graus, tá? O alcance máximo, vamos voltar nessa relação só para a gente confirmar que o alcance máximo não, tá certo mesmo, é isso mesmo. Tem um seno de 2θ, é isso aqui mesmo. Bom, foi bom até ter voltado aqui. Então, tem esse fator aqui, ó, 2θ. Então, por isso que é 2 vezes 30 graus. Tá certo. Pensei que tinha errado nisso. Então, aqui, ó. Deixa eu até corrigir isso aqui. Não é... É isso mesmo, é seno de 2θ. É bom ter colocado isso aqui, ó. Aqui é 2θ. Como o θ é 30 graus, aí fica 60. Aí se você usar o seno de 60, ele é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é o seno
de 60 graus, tá? Se você olhar na sua tabelinha lá de trigonometria, você vai perceber que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Substituindo esses valores aqui, fazendo a conta, você vai chegar no valor de 77,4 metros para o alcance máximo. Então, só vou fazer aqui o desenho para você entender o que está acontecendo. O alcance máximo, a partícula ela vai fazer exatamente essa trajetória aqui, né? Se eu consigo fazer aqui. Então ela vai atingir um ponto aqui. O alcance máximo é exatamente daqui até aqui. Esse aqui é o alcance máximo. Não sei se ficou confuso, mas eu vou até apagar isso aqui. Acho que nesse momento do vídeo não vai precisar mais, né? O θ tá ali. O θ é esse ângulo aqui. Fiz uma confusão aqui. Peraí, deixa eu corrigir isso aqui. Peraí, vamos. Então, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Então, aqui V0x. Aqui esse ângulo eu vou fazer de azul. Aqui é o θ. O θ está aqui, então θ está aqui. Esse é o ângulo θ. Beleza, o ângulo θ está aqui. O ângulo θ está aqui. Tá? O alcance máximo está aqui. É justamente o alcance que a partícula atinge o ponto, ou seja, ele faz uma trajetória parabólica e atingir esse ponto aqui. Tá? Então, só para você entender o que está acontecendo. Então, a gente calculou o alcance máximo da trajetória. Próximo exercício, exercício 9. Eu tenho um corpo que ele realiza um movimento circular uniforme, com uma velocidade linear. Olha só, velocidade linear aqui, ó. Isso aqui é velocidade linear. Então, vou até destacar isso aqui. Velocidade linear. Velocidade linear de 10 metros por segundo, com um raio de 5 metros. Determine a aceleração centrípeta. Simples, né? É só usar a fórmula. Qual que era a fórmula da aceleração centrípeta? Velocidade linear ao quadrado dividido por 5. 5 é o que? É o raio. 10 ao quadrado dá 100, dividido por 5, 20 metros por segundo ao quadrado. Tá? Acho que bem simples, né? É só substituição de fórmula, valores na fórmula e sem complicação. Próximo exercício. Um automóvel em movimento circular uniformemente variado possui uma velocidade angular de 2 radianos por segundo e aceleração de 1 radiano por segundo ao quadrado. Determine a velocidade angular após 4 segundos. Como é que a gente vai fazer para calcular isso? A gente vai usar a fórmula do movimento circular uniforme, né? Então, após 4 segundos, eu quero a velocidade angular. A velocidade angular tinha definido como essa letrinha grega aqui, ó, o ômega. O ômega é a velocidade angular. A velocidade angular depende do ômega zero mais a sua aceleração vezes o tempo. Quanto que é a velocidade inicial angular? 2. Quanto que é a sua aceleração? 1 radiano por segundo ao quadrado. Após quanto tempo? 4 segundos. Se você substituir os valores, você vai encontrar que
a velocidade do móvel depois de 4 segundos no movimento circular é 6 radianos por segundo. Então, esses foram os 10 exercícios relacionados à parte de cinemática. Na próxima aula eu vou trazer exercícios relacionados a vestibulares e exercícios que são mais trabalhosos, que a gente possa aprofundar mais os conceitos explicados na aula de teoria. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.